HIIT e contínuo. Qual é o melhor? O que emagrece mais? Essa é uma discussão bem interessante, assim, eu gosto de falar sobre isso, primeiro porque eu diria que eu tenho muito bom senso, e eu acho que isso é algo que a gente tem que levar para a nossa prática, né? Eu diria que o bom senso é algo fundamental em todas as coisas, porque a escolha da atividade, ela tem que estar muito relacionada, com o fato da pessoa gostar de fazer, para que isso se torne um hábito e, consequentemente, ela possa fazer ao longo da vida, e 2, para que você realmente consiga concluir o programa que você imaginou. Não adianta nada você elaborar um programa cheio de variações de intensidade, né, todo direitinho, todo justinho como manda o protocolo e a pessoa não concluir, não conseguir fazer, não ter motivação para ir até o final. Esse é o primeiro aspecto que eu acho importante, assim, né, mas eu gosto de retomar algumas questões históricas quando eu falo sobre HIIT e treinamento moderado. Num primeiro momento, quando a gente começou a falar mais sobre HIIT dentro do meio do fitness, foi por 2 motivos. O primeiro, porque o HIIT tem eficiência de tempo, você gasta pouco tempo para ter no mínimo um resultado parecido com um treino moderado. E o segundo é porque a estratégia que a gente estava utilizando antes, a estratégia de fazer muito exercício moderado, né, assim, a longo prazo, muitas vezes não gerava resultado. Então, com base nessas 2 coisas, o HIIT teve uma evolução e teve um crescimento muito grande. Ia de encontro, né, ao fato de que a gente não consegue resultado e, além disso, ainda traziam a informação de que eu podia, com menos tempo, chegar lá, ter o mesmo resultado do que se eu gastasse mais tempo. Então, na verdade, eu enxergo isso como 2 pontos. Um é que a estratégia convencional, aquela estratégia em que você gastava horas fazendo aquele aeróbio contínuo, não estava trazendo um resultado satisfatório para muitas pessoas. E 2, que isso demandava muito tempo. Então, o HIIT veio tentando salvar essas 2 informações, né? Assim, tentando ganhar as pessoas através dessas 2 informações. Num primeiro momento, porque ele no mínimo era similar ao treino moderado de baixa intensidade e longa duração em relação ao resultado. E, além disso, ele gastava menos tempo para produzir esse efeito. Então ele chegou como a salvação da lavoura, principalmente por esse motivo. Mas, além disso, alguns estudos vieram mostrando que a intensidade poderia ser um fator-chave para o processo de emagrecimento. Daí em diante, foi só crescimento, né? Dentro das redes sociais, a gente começou a ver cada vez mais profissionais falando sobre isso, né? Interagindo sobre o HIIT, mostrando uma série de pesquisas favorecendo o HIIT em relação ao moderado. E o que, no final das contas, né, um estudo que saiu esse ano, em 2017, mostrou que a principal diferença entre eles é aquilo que já se imaginava. É a eficiência de tempo do HIIT em relação ao moderado. Eu não tenho como dizer que um emagrece mais do que o outro. Embora eles trabalhem de formas diferentes, embora as adaptações sejam diferentes, diretamente no emagrecimento eles não têm uma diferença significativa ao longo de um período de tempo. Normalmente os estudos são feitos com 12 semanas. Então, dentro desse período de tempo, a gente não vê diferença. O máximo que você vai emagrecer com qualquer um dos protocolos, ou na verdade o máximo não, a média do que você vai emagrecer com qualquer um dos 2 protocolos de treinamento é de 2 a 3 quilos e vai perder mais ou menos uns 3 centímetros de circunferência abdominal. Isso é o que a gente sabe ao certo. Mas tudo bem, Rafa, eu prefiro eu prefiro o outro, qual é melhor para mim? Essa é a dúvida e essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem e talvez essa seja a dúvida que você tenha também, até na hora de prescrever os seus treinos para os seus alunos. Então eu queria chamar a atenção primeiro de um ponto. A gente sabe que se eu vou fazer uma intensidade mais alta de uma determinada atividade, né, qualquer uma que seja, se eu for subir um degrau e se esse degrau for mais alto, eu vou ter mais dificuldade para subir. Consequentemente, eu vou ter uma demanda muscular maior. A mesma coisa acontece com o HIIT. Se antes eu fazia um trote numa determinada velocidade, se eu aumentar a velocidade, obviamente eu vou ter uma demanda muscular maior, provavelmente eu vou ter maior impacto, eu vou ter, né, mais demanda acontecendo. E isso pode, para uma pessoa não treinada ou para uma pessoa mal treinada, levar a uma lesão, por exemplo. Então esse é um cuidado que você tem que ter quando você vai prescrever o HIIT. No meu caso, quando eu escolho usar o HIIT, eu vou progredindo devagar em relação ao treino. Eu não entro direto numa porrada de uma vez, entendeu? Um componente de risco muito grande para o corredor é a média semanal de corrida. Então, assim, se o cara corre mais de 50, 60, 70 km por semana, esse cara provavelmente está mais sujeito a se lesionar. Então o que a gente percebe é que sim, a intensidade é um fator que pode te lesionar e o volume também. Dentro do fitness, dentro da minha prática, dificilmente as pessoas atingem uma quilometragem como essa. Então eu gosto de chamar a atenção à minha prática, porque muito daquilo que a gente faz, né, muito daquilo que a gente faz baseado em evidência, também está relacionado à nossa prática. Dentro da minha prática,
Dificilmente uma pessoa que usa o aeróbico para emagrecer vai fazer um volume tão grande de treinamento que chegue a essa situação de lesão. Mas ao mesmo tempo, no HIIT ele vai estar numa intensidade mais alta, que pode também, né, tudo é uma questão de bom senso, você tem que olhar para os dois lados, que pode levar a um aumento do índice de lesão. Então assim, são coisas que a gente tem que observar. Um volume muito alto, uma intensidade muito alta, tudo isso pode ser prejudicial. Mas a gente está falando aqui muito de HIIT e eu queria tentar definir um pouco mais o que é HIIT, só para a gente contextualizar tudo. HIIT, né, High Intensity Interval Training, é você treinar acima de, normalmente, 85 a 90% da sua frequência cardíaca máxima. Isso deve gerar em torno de 80% do seu VO2 máximo. Mas eu posso fazer um treino que está relacionado à minha frequência cardíaca e o meu VO2, mas fazer muito além do que seria o 100%. Porque o meu 100%, por exemplo, na esteira meu VO2 máximo na esteira, eu atinjo ele a 15 km por hora. Mas é óbvio que eu consigo correr a mais do que isso. O meu sprint é de 25 km por hora, por exemplo, mas o meu VO2 eu atinjo a 15. São coisas importantes da gente observar, porque o HIIT ele pode ser feito acima de 90% da sua frequência cardíaca máxima ou VO2, mas ele também pode ser supramáximo, ele pode ir além daquilo que você faz. E quando ele vai além, a gente chama ele por um outro nome, uma outra nomenclatura, chama SIT, Sprint Interval Training. A gente chama de SIT as coisas que começam a ir acima de 120, 130% do seu VO2 máximo ou da velocidade associada ao seu VO2 máximo. Se eu atingir 15 km na esteira para fazer um teste gradual de esforço e esse foi a minha velocidade associada ao VO2, eu posso treinar, por exemplo, 30% a mais do que isso. Eu vou conseguir. Obviamente que eu não vou conseguir fazer isso durante muito tempo. 30 segundos dá para aguentar e aí eu recupero durante um tempo. Então, o treino intervalado, ele é intervalado, momentos de sprint com momentos de recuperação, e essa intensidade ela varia muito e ela varia também entre as pessoas. Tem pessoas que aguentam mais, tem pessoas que aguentam menos. Entender essa relação entre as pessoas é fundamental. Então assim, eu brinco com vocês, eu vou citar 2 alunos, não quero falar o nome deles aqui. Posso falar, será? Vamos lá, vou dar o exemplo, o Juninho Pernambucano. Ele é meu aluno e ele jogou futebol, ele está acostumado a dar sprint, para ele fazer esforços máximos é algo legal, é algo tranquilo, ele não tem nenhum problema. Então assim, se eu peço para ele dar um tiro de 50 metros, ele dá um tiro de 50 metros, ele chega no final no máximo dele, ele deu o máximo dele. A Ju Paz, por exemplo, a Ju Paz treina muito bem, mas ela sempre mantém uma margem de manobra. O que significa isso? Se eu mandar ela dar um sprint de 50 metros, ela vai dar um sprint, legal, porque ela está bem treinada, mas assim, não é o máximo dela. O que eu já percebo além disso tudo, né? Na hora de prescrever, eu também tenho que me atentar a alguns detalhes, porque eu estou prescrevendo para pessoas, é diferente de um estudo. Um estudo tem que estabelecer uma métrica e tem que seguir aquilo para todas as pessoas. Quando a gente trabalha de forma individual, é importante que a gente perceba essas questões. Então, para o Juninho, se eu prescrever 50 máximo, ele vai fazer 50 máximo. Para a Ju, ela vai fazer 50 abaixo do que é o máximo dela. Então, talvez eu vá conseguir um resultado melhor se eu mantiver um volume um pouco maior nesse sentido. Então assim, se para o Juninho eu prescreveria 50, porque eu sei que ele vai para o máximo, para a Ju eu prescreveria 150, 3 vezes mais. Porque aí sim eu vou fazer com que ela faça um esforço grande. Essa para mim é uma coisa importante. A gente fala muito de intensidade, tanto na musculação quanto no treino aeróbico. Mas vocês já perceberam que, por exemplo, para eu percorrer 5 km num trotezinho leve, eu vou fazer um esforço pequeno. Para eu percorrer 5 km num tiro louco, provavelmente num tiro louco eu nem vou conseguir, mas para eu percorrer isso mais rápido, eu vou fazer muito mais esforço. Ou seja, é a mesma tarefa, mas se eu levar menos tempo, eu vou ter que fazer um esforço bem maior. Então eu gosto de brincar com essa relação de esforço e intensidade. Então assim, eu vou percorrer 5 km a 70% do meu VO2. Isso é uma coisa. Se eu percorrer 90, eu vou estar fazendo numa intensidade mais alta e num esforço maior, certo? Agora, se eu estipular tempos, o que eu vou estar fazendo? Então percebe, eu posso percorrer 5 km passeando no parque, relaxado, numa intensidade moderada, pode ser até alta, mas mesmo assim, dentro daquilo que eu aguento, mas eu posso percorrer esses 5 km, meu irmão, para chegar no final quase vomitando. Então a minha intensidade estava maior, mas o meu esforço também estava bem maior. O que eu quero dizer com isso? Vamos comparar, por exemplo, Rafa, e se eu correr 2 km a 50% do meu máximo, ou correr 1 km a 100% do meu máximo? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é pior? 2 km a 50% ou a metade disso no seu máximo? Dá um tiro de 1 km e vê como é que você chega no final. Vai chegar acabado. E a 50% em 2 km, que é o dobro, você vai chegar bem num passeio no parque. Então começa a se atentar nesses detalhes em relação à intensidade, né? Não só a intensidade, mas ao esforço que você faz
para chegar no final, não daquela modalidade, mas daquela tarefa que você vai exigir do seu cliente. Bom, entendido que a princípio, né, não existe uma diferença tão grande entre HIIT e moderado quando você vai avaliar emagrecimento, né, redução de peso, percentual de gordura, durante um curto período de tempo, é importante a gente salientar um aspecto. E é aí que entra a base da ciência. Por que eu quero dizer isso? Né? Assim, eu sempre chamo a atenção de que a intensidade é um fator-chave, a intensidade e o esforço são fatores chaves no processo de emagrecimento. Não exatamente pela intensidade, mas sim porque quando a gente trabalha com intensidade, não importa qual modalidade a gente está falando, se é treino de força, se é HIIT, porque o nosso músculo não sabe contar, né? Ele não sabe se você está correndo ou se você está fazendo um leg press. Se você está pedalando, mais próximo, né? Se você está pedalando ou se você está fazendo um leg press. Para ele é a mesma coisa, ele está empurrando. Para ele está fazendo uma contração muscular, não importa o que é. Quanto mais vigorosa ela for, maior a necessidade dele fazer essa contração. E o que a gente percebe, né? Assim, que quando eu tenho que fazer uma contração mais intensa, dentro de uma característica assim, cíclica, eu exijo mais do meu músculo. Consequentemente, eu posso ter uma adaptação neuromuscular maior. E talvez seja aí a chave, né, assim, do HIIT ser favorável em relação ao moderado. Como você exige mais da parte neuromuscular, você trabalha mais o seu músculo, provavelmente, ao final de um determinado período, por exemplo, depois de 6 meses treinando HIIT ou moderado, provavelmente você vai ter um benefício neuromuscular maior treinando HIIT do que o moderado. Então aquela característica que eu falei lá atrás de redução da taxa metabólica basal normal num processo de emagrecimento pode ficar atenuada, por exemplo, para quem faz HIIT. E aí entra, para mim, o principal foco, né? Bom, mas se a gente vai falar em músculo, não seria melhor pensar em musculação? Pensar em pegar peso? Então, mas essa vai ficar para o próximo vídeo. Então, quem gostou, curte, comenta, compartilha com os amigos, faz uma pergunta, deixa um comentário. Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para ser sempre avisado dos próximos vídeos. Vamos continuar trocando ideia, porque é isso que eu quero fazer aqui, né? É trazer informação, é unir a nossa classe. Curte aí, compartilha. Um abraço, até o próximo vídeo.